Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje nós vamos tratar da segunda aula de Teontologia, onde nós vamos trabalhar a respeito dos atributos de Deus. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer um pedido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também deixe o like e compartilhe os nossos vídeos em seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. E fazendo assim, você irá ajudar o canal a crescer e ajudar a expandir o reino de Deus. Meus irmãos, antes de dar início às videoaulas, eu quero deixar um texto para nossa meditação e reflexão. O texto ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso 24 e verso 25, que diz assim a palavra do Senhor: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meus irmãos, o que nós podemos perceber através desse relato bíblico é que o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, é um Deus que não depende de coisa alguma para ele ser Deus. No verso 24 diz que ele é criador, que ele fez o mundo pelo qual ele não habita em templos feitas por mãos humanas. Mas também agora Paulo está apresentando um Deus grande demais para ser contido em templos, que é feito por mãos humanas. Mas Paulo também apresenta um Deus que se preocupa com as necessidades humanas. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque desde Atos 2, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós se tornamos templos e morada do Espírito Santo. Por muitas das vezes, eu e você nos orgulhamos por servir a Deus, mas a verdade é que Deus é quem nos serve. Ele, sendo Deus, não depende de nós para existir, pois antes de nós existirmos, Ele era, Ele é e continuará sendo eternamente. Mas somos nós que dependemos dele para existir, pois é Deus quem nos dá a vida que precisamos para existir, a respiração do dia a dia e tudo mais. Pois bem, depois dessa aplicação do texto bíblico, eu quero nesse vídeo falar a respeito dos atributos de Deus naturais ou os seus atributos exclusivos, incomunicáveis da divindade, pelo qual eu e você vamos aprender junto. Por atributo, nós entendemos e nos referimos às propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. O termo atributo no âmbito teológico aplicado a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais, que descreve quem ele é,
o que ele faz e o que possui. Os atributos divinos, na verdade, são as perfeições do Todo-Poderoso, se podemos dizer, porque nele não há erro algum. As perfeições reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da relação dele com o homem nas suas diversas obras. Uma observação a ser feita é que atribuir características a Deus, por mais que seja elevada em qualidade, pode parecer uma tentativa de definir o ser divino. E definir é colocar limites, mas quando estamos tratando dos atributos de Deus, não queremos dizer que ele seja ilimitado, ou dizer que Deus é limitado à soma total dessas qualidades. Pelo contrário, Deus vai além dos limites humanos, além do que o homem pode imaginar. Diante da sua infinitude e transcendência, não é possível defini-lo, mas nós podemos descrevê-los parcialmente com base naquilo que ele mesmo recebeu em sua palavra. Pois bem, os atributos de Deus, eles são classificados em dois grupos principais. O primeiro grupo reúne todos os atributos que são exclusivos da divindade ou da deidade, que é o atributo que nós iremos tratar nesta aula. O segundo grupo são chamados de atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que encontram ressonância nos seres humanos ou que são transmitidos, ainda que seja em grau inferior à humanidade. Como vamos tratar dos atributos incomunicáveis da deidade, o primeiro atributo é que Deus é Espírito. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 24, você vai ver escrito a seguinte mensagem: Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Porque, de acordo com essa declaração, a adoração, ela não está limitada a um local específico, como faziam os samaritanos que viam o Monte Gerizim como seu local de adoração, pois este fato, então, refletia um conceito falso da natureza divina. A adoração teria de estar em conformidade com a natureza espiritual de Deus, que é um dos seus atributos incomunicáveis de Deus. Ele é espírito e não possui corpo físico, mas isso não significa impessoalidade, e sim uma qualidade que ele é imperecível, ou seja, é um Deus que não perece. Deus também é cognoscível, ou seja, ele é aquele que pode ser conhecido. A Bíblia diz que Deus jamais foi visto, em João capítulo 1, verso 18. Ou seja, o Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelos seres humanos, mas ele se revelou em diferentes ocasiões, de várias maneiras. E o que isto indica para nós? Indica
que é de vontade própria que nós o conheçamos e tenhamos um correto relacionamento consigo. Conforme está escrito em João capítulo 17, verso de número 3, que diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste." O que eu acho interessante é que Deus, por mais que se revele a nós, isso não significa que podemos conhecer ou compreender completamente e exaustivamente a totalidade do caráter de Deus, pois da mesma forma que ele se revela, ele também é um Deus que se oculta. É o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 45, verso de número 15, que diz: "Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas." Deus, ele não se oculta para encobrir a nós os seus atributos, mas para deixar-nos bem latentes de nossos limites, diante do seu ilimitado poder. Pelo fato de Deus ter decidido agir através do seu Filho, que tem a plenitude habitando nele, podemos estar confiantes de que encontraremos em Jesus Cristo as grandiosas manifestações do caráter divino, pois Jesus não somente torna conhecido o Pai, como também revela o significado e a importância do Pai Celestial. Deus também é eterno. Todos nós medimos a nossa existência pelo tempo passado, o presente e o futuro. Todavia, Deus não está limitado pelo tempo e nem por isso deixou-se de se revelar dentro de nosso ponto de referência, que é o tempo. Os termos usados como eterno, perpétuo e para sempre são frequentemente expressados pelos tradutores da Bíblia na tentativa de captar o sentido das expressões hebraicas e gregas que colocam Deus dentro da nossa realidade temporal e finito. Os Salmos 90, verso 2 diz que ele existia antes da criação. Ainda que o tempo seja uma forma limitada de mediação, a plena compreensão da eternidade está além do nosso alcance. Todavia, podemos mediar sobre o aspecto duradouro e intemporal de Deus, e isto nos levará a adorá-lo como Deus pessoal que estendeu uma ponte sobre o abismo que separava a sua essência divina, infinita e limitada da nossa finita e limitada. Portanto, na impossibilidade de se entender a relação entre o tempo e a eternidade, confessemos: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, é o todo-poderoso. A Bíblia ensina que Deus é onipotente e um de seus nomes revela esse atributo, o El Shaddai. Os cristãos reconhecem que Deus pode todas as coisas,
porque para Deus nada é impossível. O poder ilimitado do único e verdadeiro Deus jamais será impedido ou resistido ou até mesmo anulado por seres humanos. Olha o que o livro de Efésios, no capítulo 1, verso 19 e 20, diz a respeito da onipotência de Deus. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, logo, Deus é onipotente. Deus também é onisciente, ou tudo conhece. É o atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura. De tratar, Deus, Ele conhece todos os nossos pensamentos e intenções. Ele é um Deus que não se cansa na sua atividade de discerni-los. Como diz Isaías 40, verso 28, o conhecimento divino não se acha limitado por nosso modo de entender o futuro, pois ele conhece o fim de um determinado acontecimento antes mesmo deste ter início. Deus é onisciente. Também temos em Deus a presciência, onde Deus conhece o fim desde o princípio. Ele está presente na eternidade, e isso envolve a presciência, conhecimento antecipado na ótica humana, pois o Senhor, ele não está limitado ao tempo. Deus também é imutável. Tudo na vida muda, tudo transforma-se. Até mesmo os céus e a terra mudam e envelhecem, mas Deus permanece o mesmo, pois ele é imutável e nele não há variação e nem mudança. O Senhor não muda a sua natureza, tampouco o seu caráter e os seus atributos, nem a sua consciência e nem em seu propósito. Malaquias capítulo 3, verso 6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus também é sábio. O conhecimento que Deus possui dá-lhe o entendimento, o discernimento de tudo quanto existe e que poderá vir a existir. Tendo o fato de que Deus existe por si mesmo, seus conhecimentos estão além da nossa simples imaginação, são ilimitados e ele aplica com sabedoria o seu conhecimento. Imaginação essa que nós tentamos criar para tentar discernir a sabedoria de Deus. Todas as obras das suas mãos são feitas pela sua grande sabedoria. Deus deseja que participamos de sua sabedoria e de seu conhecimento, a fim de podermos conhecer seus planos a nosso respeito, para podermos viver no centro da sua vontade. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui está mais esta videoaula de teontologia, onde tratamos dos atributos incomunicáveis de Deus. E na próxima, vamos falar dos seus atributos comunicáveis. Que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.